Querido Deus Pai, nós somos gratos a Ti pelas bênçãos que Tu tens nos concedido, pela Tua misericórdia que tem sido aplicada à nossa vida. Ah, Deus, se não fosse a Tua misericórdia, nós já teríamos perecido, Senhor. Mas a Tua graça, o Teu amor, a Tua bênção sobre nós é que nos fortalece, é que nos renova, é que nos revigora e nos dá ânimo para continuar a caminhada. Deus, que seja cada dia assim, a cada dia mais renovado, mais revigorado, para nós chegarmos até o final. Deus, prepara o nosso coração, a nossa mente, para compreender e entender Tua palavra nesta noite. E ao Teu servo que vai ministrar, continua dando a ele esta facilidade, Senhor, de expor, de fazermos compreender como Tu queres falar para a Tua igreja, para o Teu povo. Pai bendito, nós oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Alegria estarmos de volta aqui à casa do Senhor, para ministrarmos a palavra do nosso Deus, dando continuidade ao nosso estudo na carta aos Hebreus, novo e vivo caminho. Estamos abordando uma série dentro da carta, de 5 grandes exortações que o escritor faz aos seus destinatários, aqui aos cristãos judeus. Já falamos da primeira exortação, o perigo da negligência quanto à nossa salvação. Falamos sobre o perigo do coração endurecido e hoje vamos falar sobre a exortação do perigo de sermos tardios em ouvir a palavra, em dar atenção, e é uma exortação para prosseguir em direção à maturidade. Esse é o objetivo do escritor aos Hebreus aqui nesta sessão. Como é bom nós cantarmos esses louvores, principalmente este último, porque ele é um convite a nos levar justamente nesta direção, a irmos além do que temos visto, além do que temos vivido, além do que temos experimentado. O Senhor, Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é muito além do que a nossa imaginação possa compreender, e nós precisamos nos desenvolver, meus irmãos. E esta terceira exortação, o escritor está pretendendo aqui, eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta, capítulo 5, nós iniciamos no final do capítulo 5, pegando o capítulo 6, porque trata-se de um mesmo conteúdo, apesar de estarem separados nos capítulos, mas o tema é o mesmo, que ele vai tratar no capítulo 5, versículo 11, até o final do capítulo 6, é o mesmo tema que ele está abordando aqui nesta sua terceira grande exortação, que está presente aqui no livro, que justamente denota e apresenta a preocupação do escritor quanto à dificuldade desses crentes em avançarem, em amadurecerem, em progredirem na jornada da fé. Ao invés de eles estarem avançando, muitos estavam retrocedendo. E ele, se você ler no final, o versículo 10, capítulo 5, verso 10, ele termina falando a respeito do sacerdócio de Cristo, e ele termina o verso 10 falando que Jesus foi nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A pretensão do escritor era começar a falar a partir deste momento de um assunto um pouco mais profundo, um assunto um pouco mais denso, que exigiria dos leitores e dos destinatários da carta um nível de maturidade que ele, imediatamente no verso 11, ele começa a dizer: olha, eu queria falar sobre esse assunto, mas visto que vocês ainda estão envolvidos com as coisas rudimentares da fé, eu não consigo avançar no ensino, porque vocês ainda estão nos princípios básicos da fé cristã, da fé em Cristo Jesus, que não dá para eu falar do sacerdócio de Melquisedeque, porque vocês estão
a expressão que ele usa aqui, tardios em ouvir. Vocês estão com os vossos ouvidos lerdos para compreender e darem atenção à palavra. Então, ele mostra aqui que os crentes ainda estão em uma infantilidade espiritual, ainda não cresceram, não se desenvolveram. E na vida, meus irmãos, como é na vida biológica, que, segundo se estuda na biologia, o ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Ou seja, nessa fase, nessa evolução da jornada de uma vida biológica, o nascimento é aquela fase mais prematura, mais imatura, que o ser humano não se governa, não se domina. O ser humano é um dos animais que, quando nasce, precisa de mais cuidado do que um elefante que nasce, um elefantezinho pequeno já sai correndo sozinho. A criança tem uma série de cuidados, até fechar a muleira, ela já sai incompleta, né? Porque a criança não nasce com a cabeça toda fechada, até leva um certo tempo para fechar a muleira da criança. Então a gente, na nossa vida biológica, nós nascemos, passamos por um processo de crescimento e depois morremos. Na vida cristã é do mesmo jeito. Nós temos duas coisas fundamentais na fé e na jornada com Deus. Nós nascemos de novo, mas precisamos crescer, precisamos avançar, precisamos progredir. Há certas coisas na caminhada de fé que são definitivas. Por exemplo, quando nós cremos em Cristo Jesus como Salvador, a regeneração é definitiva, se opera na hora que nós cremos. Cremos em Jesus, estará salvo, tu e tua casa. É definitivo. Não precisa de um processo de evolução, de progressão e de crescimento. Então, a regeneração, o fato de crermos em Cristo Jesus, imediatamente, como Paulo escreve, nós somos transportados do império das trevas e somos colocados no reino da maravilhosa luz de Cristo. Isso se opera imediatamente. Creu em Jesus, é transportado, saiu do império das trevas e é transportado. Não precisa de nenhum processo, digamos assim, de evolutivo, de crescimento. O fato de sermos filhos de Deus, quando cremos em Jesus, deixamos de ser inimigos de Deus e fomos adotados como filhos de Deus em Cristo Jesus. Isso é definitivo também. Mas outras coisas na jornada da fé precisam de desenvolvimento, precisa de um processo de evolução, de crescimento, de progressão. Tanto que Paulo diz que ele prossigo para o alvo, ou seja, ele está caminhando em direção a um objetivo. Aceitou a Cristo, creu em Cristo como Salvador, ou melhor, Jesus encontrou Paulo, né? Jesus que encontrou Paulo na cidade, no caminho para Damasco. Paulo não estava procurando Jesus, Paulo estava perseguindo a Jesus, mas ele foi encontrado por Jesus, e Jesus operou a regeneração em Paulo ali, e dali para frente ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, considero todas elas como refúgio, como algo sem valor, para prosseguir em direção àquilo que Cristo Jesus me concedeu, para o alvo da soberana vocação. Então, irmãos, é isso basicamente. É isso que o escritor está dizendo. Esses cristãos receberam a adoção de filhos, foram regenerados para uma nova vida, nasceram de novo, mas estavam estagnados na jornada, estavam paralisados, não prosseguiram, e ao invés de irem à frente, ao invés de avançarem, muitos estavam voltando atrás, voltando às velhas práticas do judaísmo, voltando ao que ele mesmo diz, a sacrificar Jesus novamente, fazendo com que, praticando as práticas de obras mortas, tornando a sacrificar Jesus com essas práticas. Aqueles irmãos que tinham obtido a revelação de Cristo, estavam voltando atrás. Então, algumas coisas na caminhada com Deus são definitivas, porém outras coisas, como é o caso da santificação, como é o caso da maturidade, é um processo. E é basicamente isso que nós vamos falar. Nós precisamos estar
Tanto que lá em Apocalipse, o João traz essa revelação: aquele que está na sua imundície, que fique mais na sua imundície. E quem está se santificando, santifique-se mais ainda, diz o apóstolo, na visão que ele tem. Ou seja, para mostrar que há certas coisas na caminhada com Deus que precisa haver uma evolução, precisa haver um crescimento. Santificação é uma, e a maturidade. Não dá para nós ficarmos hoje, sei lá, 10 anos depois de ter aceitado a Cristo, 5 anos depois de ter aceitado a Cristo, 20, 30 anos depois de ter aceitado a Cristo, e continuar fazendo as mesmas coisas de 10, 20, 15, 30 anos. É sinal que se estagnou na fé, é sinal que se paralisou. Paulo diz que breve exemplo, quando ele trata dos dons do Espírito Santo que são derramados na igreja: dons de língua, dom de profecia, dom de curar, dom de produzir milagres e prodígios, dom da fé. É um dom, a fé é um dom dado pelo Espírito do Senhor. A generosidade, tudo isso ele fala: buscai, olha só, mais uma vez a ideia de crescimento: buscai, pois, os melhores dons. A gente recebe o dom de falar em língua e já nos contentamos. Já fui batizado, estou falando em línguas estranhas, estou satisfeito. Paulo está trazendo a mesma ideia de progressão, crescimento, amadurecimento, conhecimento, aprofundamento em conhecer a Deus. Por isso o profeta falou: conheçamos, mas não basta conhecer, tem que prosseguir em conhecer a Deus. É nesse sentido, irmãos, que o escritor está dizendo: olha, vocês já eram para ser mestres na palavra, pelo tempo de caminhada, pelo que já foi ensinado, pelo que já foi revelado, pelo que já foram instruídos, já eram para ser mestres. Mas eu ainda tenho que voltar aqui para falar de rudimentos da fé, ainda tenho que voltar aqui para falar de princípios básicos. E ele até diz aqui os princípios básicos, capítulo 6 de Êxodo, não sei de onde saiu o Êxodo, capítulo 6 de Hebreus, ele diz, quais são esses ensinos basilares que ele tinha que voltar: ensino do batismo, ensino da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Se Deus permitir, faremos isso, mas eu não quero ficar voltando o tempo todo nesse básico, dessas noções básicas do Evangelho. Eu preciso avançar. Eu quero falar de coisas sublimes, de coisas maiores. Paulo estava num nível tão profundo de conhecimento de Deus que até o apóstolo Pedro, que não andou com Jesus, apenas depois, como o apóstolo do aborto, teve a revelação do mestre. Paulo escrevia coisas difíceis que Pedro, rapaz, esse camarada está num nível de conhecimento de Deus que ele escreve coisas de difícil compreensão. Quando chegar lá no céu, eu vou perguntar de Pedro: Pedro, qual foi a coisa mais difícil que Paulo escreveu que tu não entendeste? Eu também quero saber se é a mesma que eu não estou entendendo também hoje. Então, irmãos, temos que avançar, nós temos que progredir na caminhada, não podemos ficar paralisados. Água parada, o que acontece? Água parada não move moinho, também tem essa, né? Mas água parada apodrece também, né? Água parada não faz nada, água parada só traz dengue, só traz mosquito, só traz coisa ruim. Então, irmão, crente parado só faz coisa ruim. Crente que não progride, não cresce, não procura mortificar a sua carne, não procura aperfeiçoar-se em Cristo, não procura olhar para a referência. E a referência nunca será, apesar do escritor aqui trazer um homem como referência, mas a nosso paradigma, a nossa referencial é o Senhor Jesus, que no capítulo 5, que nós estamos aqui no meio do capítulo 5, aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Se Jesus teve que, enquanto na sua carne esteve, precisou aprender a obediência, ele progrediu ele cresceu nesta disciplina, na obediência ao Pai. No Getsemane, Getsemane era o lugar onde se imprensava as uvas, e ali por isso Jesus suou sangue, né? Porque ele estava sendo imprensado para ver se saía, eu já falei isso aqui uma vez, né? Para ver se saía carne ou se saía azeite de Jesus, porque Getsemane ali, o jardim do Getsemane, era o jardim das prensas das uvas, onde se extraía os azeites mais
utilizados e puros, e a azeitona, quando ela era moída, ela tinha que ser moída de uma forma que não se contaminasse com a poeira do chão, da terra. Então tinha todo um cuidado especial. A azeitona era colhida de forma que ela não caísse no chão, porque se a azeitona caísse no chão, ia pegar a contaminação da areia, da terra, do solo. Então era preparado todo um lençol, um pano que ficava embaixo da azeitoneira lá, sacudia, a azeitona caía no pano, sem cair no chão, levava esse pano, botava dentro da prensa e esmagava até sair o óleo e o azeite. Foi isso que o Pai fez com Jesus, lá no jardim de Getsêmani, no jardim da prensa. Colocou Jesus ali, imprensou Jesus, apertou Jesus, deixou Jesus ficar só, porque os discípulos dormiram, os discípulos deixaram Jesus sozinho na oração, não podem vigiar comigo nem só uma hora. E Jesus vai e volta, e Deus está imprensando, ele foi esmagado. Por isso que o escritor diz, o profeta diz, ele foi moído, esmagado, para fazer a vontade do Pai. E nós, quando muitas vezes Deus nos põe numa prensa, a primeira coisa que a gente faz é culpar o A, culpar B, culpar C, dar desculpas para isso, aquilo outro, quando é Deus nos prensando para ver se nós vamos crescer, amadurecer, exercitando a nossa fé. O que o escritor diz aqui, olha, no versículo 12, aliás, versículo 13, ele diz aqui que esses cristãos estavam inexperientes na palavra da justiça, inexperientes na prática da palavra da justiça. E aí, eu já quero fazer justamente os sinais. Quais são alguns sinais que o escritor aos Hebreus apresenta desses crentes, que nós podemos tirar para nós como sinais de imaturidade? Nós vamos vendo no versículo 11 a 14 estes sinais. Como eu falei aqui, eles eram tardios para ouvir, ou seja, essa expressão usada aqui para tardio, para ouvir, em Hebreus 6,12, essa mesma palavra grega que é usada aqui no capítulo 5, 11, essa mesma palavra é usada no capítulo 6, verso 12. Só que lá no capítulo 6, verso 12, é traduzido como indolentes, e aqui tardios para ouvir. Mas tanto uma quanto outra apresentam uma ideia de crentes que estavam adormecidos, apáticos. Esses crentes aqui que começaram a jornada, digamos assim, animados, fervorosos, mas estavam apáticos, estavam indolentes com respeito às Escrituras. Eles não estavam dando ouvidos mais àquilo que as Escrituras falavam a respeito de Cristo, estavam negligenciando, e isso causava uma apatia quando eles se distanciavam da prática da palavra. Olha só, esses cristãos aqui, o escritor está dizendo que eles estavam inicialmente negligenciando essa grande salvação, como estudamos em Hebreus 2:3. Depois eles passaram a duvidar do Evangelho, quando Hebreus 3:12 diz que eles precisavam vigiar para não desenvolver um perverso coração de incredulidade. E se eles estavam nessa jornada, negligenciando a salvação, duvidando da palavra, como resultado, a apatia vem. Como resultado, essa indolência, essa falta de desejo de praticar a palavra, é o resultado natural. Um dos primeiros sintomas, irmãos, um dos primeiros alertas que nós temos que ter é quando nós deixamos de dar importância para a palavra, quando nós negligenciamos a leitura da palavra, quando nós estamos apáticos. Ler ou não ler as Escrituras parece que já não faz mais diferença. Nós não podemos viver de caixinhas de promessa. O que Deus tem para falar comigo hoje? Vai lá e puxa um versículo bíblico da caixinha de promessa, ou procura qualquer outro. Isso é quase como um horóscopo gospel, né? A gente acaba transformando a palavra de Deus. Aí tem aquela prática que também muitos fazem. Deus fala comigo hoje, aí abre a Bíblia e começa para procurar saber qual é a vontade de Deus. Irmãos, quando nós estamos num estágio de apatia completa, de completa indolência para com as Escrituras, isso é um princípio, é um sintoma de que há algo de errado. Há algo de errado conosco.
nós participamos do seminário de ciências bíblicas agora, semana passada, né? Acho que foi sábado que passado, e o pastor que estava ministrando uma aula, uma das palestras, dando um exemplo de como o crente não lê a Bíblia. Contando um exemplo dele, quando estava participando de um seminário, ele era seminarista, lá acho que é Recife, se não me engano, ele é pernambucano, e aí tinha lá um grupo de irmãos, e uma seminarista não estava conseguindo pagar o seminário, e aí o seminário lá diz, olha, você só vai fazer as provas quando você quitar a sua parcela, os seus débitos em aberto, e aí a gente vai permitir que você faça a prova. Aí aí ela começou a pedir ajuda dos irmãos lá, do pessoal, dos seminaristas. Os seminaristas então fizeram, vamos fazer uma coisa, vamos nos juntar aqui, fazer uma cota para abençoar essa irmã, para ela fazer essa prova junto, afinal já está quase na reta final, vamos abençoar. E aí como é que a gente faz? Faz isso, aí junta aqui, aí o palestrante lá diz, vamos fazer o seguinte, vocês arrecadam, eu vou fazer um cheque, aqui na época tinha cheque, vou fazer um cheque, vou pegar o cheque, vocês passem para mim o recurso, eu coloco o cheque na Bíblia dela, quando ela abrir, ela vai ficar satisfeita e ver a bênção, né? Então eles fizeram isso, imaginando, aí beleza, e aí continuaram se reunindo. Aí na semana seguinte, a irmã pediu, irmãos, me ajude, o cheque estava na Bíblia, irmão, me ajude, eu estou precisando pagar o seminário, estou precisando, e aí, 2 semanas, irmão, ore por mim, para Deus abrir uma porta, eu preciso, o cheque está lá, 20 dias, irmãos, me ajude, irmã, abra a sua Bíblia, veja lá o que tem lá dentro, seminarista, irmão. Aí você, essa irmã é só ela, né? Faça uma reflexão da sua vida. Essa semana, quantas vezes você abriu a sua Bíblia? Quantas vezes você fez a leitura de pelo menos um capítulo da Bíblia, que é o mínimo necessário? E outros exemplos que ele deu lá, de gente que usa a Bíblia, a Bíblia está lá, mas é como é só um livro qualquer, mas não faz parte do dia a dia da vida. Veja, a bênção estava dentro da Bíblia, a irmã era só abrir para achar o cheque lá. Passou 1 mês e ela não abriu, irmão, não abriu a Bíblia há 1 mês. Quantos de nós não estamos assim, neste estado apático, nesta apatia, nesta indolência para com as Escrituras? Aí quando nós estamos, isso é um dos sinais que o escritor está trazendo. Vocês estão tardos para ouvir, tardos para escutar a palavra. Aí nessa hora que quando nós estamos começando nesse estágio, aí a escola bíblica dominical é um fardo, ouvir uma mensagem é um fardo. Quem sabe o problema não é nem do professor e talvez muito menos do pastor. Talvez o problema está no crente, que já está num estado de dormência tão profunda que já nada mais produz efeito. As Escrituras nada mais operam na vida da pessoa. Então isso é um sinal de imaturidade. Depois, no versículo 12, o escritor apresenta aqui um problema de um crescimento retardado. Esse retardado aqui é crescimento lento, demorado. Não é de retardado de problema mental, tá? É crescimento lento, crescimento devagar. Quando os crentes ainda precisam, ele usa a expressão, vocês ainda precisam de alguém que vos ensine de novo. Não é que nunca foram ensinados, já foram ensinados. Veja o que está no versículo 12, deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. Tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Ele foi até redundante. Tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Ou seja, já deviam ser maduros, já deviam ser mestres, mas ainda estão no leite. Ainda estão num estado de completa inexperiência. Isso é um sinal também, irmãos, de que precisa ser constantemente ensinado sobre as mesmas coisas, sobre os mesmos assuntos, coisas antigas, coisas que já deveriam ser, já deveria estar na massa do sangue, como a gente diz, né? Então, precisa de leite ao invés
de alimento sólido, é a expressão que ele utiliza aqui. São adultos que se alimentam de leite, são crentes que têm 10, 15 anos e que continuam os mesmos problemas. Você já viu aquele tipo de crente que está envolvido sempre nos mesmos problemas, não muda nem o disco, né, como a gente dizia no passado, não muda para o lado B do disco. Os mais novos nem se lembram o que é isso, né? Eu ainda peguei essa época ainda lá de mudar o disco, vai lá, a agulha já está furando, é o mesmo problema. Irmão, vá viver outros problemas. Tem outros problemas aí que a gente precisa vencer. Tem outras batalhas que a gente precisa vencer. Está sempre voltando no mesmo lugar. O disco está furado, irmão. Porque está sempre no mesmo, envolvido na mesma situação. Tem que ficar o tempo todo ensinando. Irmão, tem que ficar o tempo todo ensinando a mesma coisa. Tem que ficar o tempo todo ensinando sobre dízimo de novo. Isso aí já era para estar na massa do sangue. Tem que ficar voltando para as mesmas matérias. Nunca sai do primeiro ano. Nunca sai do maternal. Nós precisamos refletir nesta noite, irmãos, como nós estamos diante do Senhor. E aí ele fala aqui o outro sinal de imaturidade e a inexperiência no manejo e na prática da palavra, os versos 13 e 14. Quando os ouvidos estão apáticos e lerdos, quanto à palavra de Deus e o crescimento se torna retardado e lento, o resultado é que é inexperiente na palavra da justiça, é levado por qualquer vento de doutrina, é levado por qualquer coisa, é uma criança que está o tempo todo precisando de cuidados, quando já era necessário, já era tempo de estar cuidando de outros, de estar tratando outras vidas, naquilo que Deus já nos tratou. Então, irmãos, nós precisamos, essa é a exortação do escritor quanto a esses irmãos. Olha o que Paulo escreve aos Coríntios, quando ele fala a respeito do amor. 1 Coríntios 13, ele diz: quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Quando ele foi experimentado no amor, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera. Quando ele conheceu o verdadeiro amor de Cristo e entendendo que tudo que ele tinha conhecimento era coisa de menino, agora ele deixou para trás essas coisas, porque agora ele virou homem. Em Cristo ele já amadureceu, ele progrediu, ele cresceu. E esta característica, irmãos, de maturidade é para aqueles que estão sendo exercitados na palavra da justiça, como o escritor diz aqui no versículo 16. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. Para fazer o quê? Para discernir o bem e o mal, é o que o escritor diz. Pessoas que não sabem discernir o santo do profano, pessoas que não sabem discernir o que é justo do que é injusto. A palavra de Deus diz que o homem, claro, o homem no sentido geral, o homem, a mulher, um homem espiritual discerne todas as coisas e por ninguém é discernido, irmãos. Mas é o homem espiritual, é o crente espiritual, é o crente maduro que já está exercitado na prática da palavra, na prática da justiça. É alguém que sabe discernir o certo do errado, que sabe discernir a mão direita daquilo que é a mão esquerda, que sabe o caminho da retidão e do caminho da injustiça, que sabe perdoar aqueles que lhe ofendem, que sabe retribuir com bem aqueles que lhes fazem o mal. Esses são os exercitados na justiça. Esses são aqueles que a todas as coisas discernem, que a palavra e Paulo nos exorta e nos escreve. Então nós temos que nesta noite, com um profundo senso de responsabilidade conosco mesmo, porque a salvação ela é operada no momento em que cremos. Mas, irmãos, quão horrível quão desagradável é ver um adulto tomando atitudes de criança, próprias de criança. E isso, quem sabe, irmãos, isso é não dar glórias
ao que Deus diz que faz. A palavra de Deus, o Evangelho diz que Ele transforma o homem em uma nova criatura, não é isso? É necessário nascer de novo, da água e do Espírito. Todo aquele que é nascido de Deus, morreu para o mundo. Vence o mundo, diz a palavra. Todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E qual é a vitória que vence o mundo? Segundo o apóstolo João diz, a nossa fé. O que é fé? Prática. Fé não é algo abstrato. Fé é ouvir a palavra e ser exercitado na prática da palavra. Então, bota aí a primeira foto. Bota aí a primeira foto. Dá para apagar essa luz aí, pastor? Para ver se melhora aí? Essa aí, pastor Manuel. Dá para ver aí? O que é isso aqui? Como é que vocês descrevem essa criança? Bonitinha, fofinha? Tá vendo a chupeta? É típico de criança, chupeta, né? Não é típico de criança? Fofinha, dá vontade de apertar. Oh, coisinha bonitinha do pai, dá vontade de apertar. Eu quando chego em casa, assim que eu chego com a minha filha aquela... Me torno como ela, né? Porque o pai fica besta. O pai e mãe ficam besta diante dos filhos. Mas é bonitinha, não é? Essa criança não é bonitinha? Agora passa outra foto. É natural isso aí, irmão? É bonito? Pergunto para os irmãos. Tem a mesma beleza de ver aquele bebê? É bonitinho esse marmanjo de chupeta e roupinha de criança e abraçado com um ursinho de pelúcia? Como é que vocês descrevem isso aí? Vergonha alheia, né? Eu fico envergonhado em ver um marmanjo desse, barbudo, com chupeta e roupinha. Hã? Tá bom de pegar uma surra, né? O pastor Jacó está dizendo aqui. Irmão, às vezes a gente está assim, ó. 30 anos de crente, precisando de chupeta. Tem novo convertido que chega na igreja, é mais adulto do que um crente com 20 anos de caminhada. É isso que Deus olha, meu Deus, a salvação, isso não envolve salvação, irmãos. Um marmanjo desse aqui, se creu em Jesus, mesmo vai para o céu, desse jeito aí, de chupetinha, de ursinho de pelúcia, vai para o céu, porque é o que eu falei no início. A salvação é na hora, pá. A regeneração é na hora. Por isso o ladrão da cruz era ladrão, mas aceitou a Cristo na cruz. Vinde para o paraíso que está preparado. Não tem nada a ver com salvação. Mas um crente barbudo, de chupeta, é muito feio, irmão. Eu trouxe essa ilustração para mostrar, porque às vezes a gente falando aqui fica um pouco... A gente perde a ideia. Aqui está materializando. É assim que Deus vê meu filho. É isso que o escritor está querendo dizer. Eu já queria falar para vocês como adultos, mas vocês estão desse jeito aqui. Eu queria falar de sacerdócio segundo Melquisedeque. Eu queria falar de santos dos santos. Eu queria falar do sacrifício de Jesus, do seu sangue que continua jorrando até hoje no tabernáculo eterno. Eu queria falar de uma nova vida superior. Eu queria trazer consolo mais elevados para vocês, mas eu tenho que voltar porque vocês são tchucu-tchucu, bebezinhos adultos de chupeta na boca. O escritor está nos convidando, vamos amadurecer. Imagine um crente de 60 anos desse jeito aqui, Deus olhando assim, meu filho, tira a chupeta, meu filho, que tu já está aí, não posso mais fazer muita coisa por ti. Veja, irmãos, essa compreensão que nós precisamos sair daqui hoje. Temos que ser honestos conosco mesmo e deixar de terceirizar as culpas. Nós gostamos, é a síndrome de Adão. O problema foi a mulher que tu me deste, Deus, foi ela que me fez pecar. E a síndrome da Eva também, não, foi a serpente que me enganou. A serpente pelo menos foi macho, ela matou no peito, fui eu mesmo que fiz essa arruaça aí. Aí Deus então tá, vai comer do pó da terra e te rastejarás para o resto da tua vida.
Mas a gente gosta de dar. O problema é o pastor, o problema é o meu pai, o problema é minha mãe, o problema é meu irmão, o problema é isso, o problema é aquilo. O problema é que você não quer tirar a chupeta. O problema é que nós, o papai fazia muito isso, né? A gente está o tempo todo, aqui ó, coloca aqui na minha boquinha aqui ó. Lembra dessa que o papai fazia isso? É o tempo todo o passarinho novo, que precisa a mãe passarinho ir lá pegar a minhoca, triturar e joga aqui, e joga a minhoquinha lá. Não quer nem mastigar, a mãe já tem que dar mastigado, é só papinha, vai meu filho. Não dá, irmão. O escritor aos Hebreus está nos chamando à maturidade. O escritor aos Hebreus está escrevendo isso para esses crentes que estavam nesse cenário. Vocês querem ficar vendo esse marmanjo aí? Barbudo não, né? Tá bom. A gente bota nos grupos depois para você, se quiser reproduzir lá nas congregações, você apresenta nas congregações lá. Pode ligar as luzes aí, por favor. Então, irmãos, vamos avançar. É hora de deixarmos o leite. Vamos buscar outros dons. Vamos buscar o episcopado. Vamos progredir rumo a um conhecimento mais aprofundado do nosso Senhor. É isso que no capítulo 6 ele vem falar. Trazendo esse problema, apresentando esses sinais de maturidade, ele então diz assim, no capítulo 6, verso 1, deixemos-nos levar para aquilo que é perfeito. Portanto, irmãos, por isso, pondo de parte, ou seja, colocando para trás esses princípios elementares da doutrina de Cristo, essas coisas básicas, chupetinha do Evangelho, leitinho do Evangelho, vamos deixar isso para trás e vamos progredir, é isso que ele está dizendo no verso 1, e vamos ir em direção ao que é perfeito, vamos ir em direção ao que é maduro, vamos ir em direção ao crescimento, vamos rumo à perfeição, e perfeição aqui não é a ausência de erro, é o mesmo sentido que eu coloquei quando estudávamos a carta de Tiago. Perfeição aqui não é nunca errar, só o Senhor é perfeito, neste sentido de nunca errar, nunca pecar, mas o sentido de perfeição aqui e na carta de Tiago é o sentido de amadurecimento, maturidade. Precisamos progredir em direção à maturidade. Não é voltar para os fundamentos da fé, porém avançar. Os crentes aqui não estavam aptos para receber novos ensinos, coisas mais aprofundadas. Isso não é problema do escritor aos Hebreus, isso não era exclusivo dessa época, é algo antigo, desde a época do profeta Oséias e muito antes, quando o povo já duvidava do Senhor, quando o povo não amadurecia, o Senhor falava, lá no deserto, o povo de Israel, povo de dura cerviz, até quando eu vou ter que aturar vocês, povo de cabeça dura, um povo que não cresce, um povo que vê todo dia derramando maná do céu, que vê coluna de fogo, que vê coluna de nuvem, que vê água saindo sobre a rocha, que vê que os pés não se incham na caminhada, que as roupas não se rompem, não se rasgam na jornada por 40 anos, povo de dura cerviz que não cresce, que não amadurece. O profeta Oséias também experimentou a mesma coisa. Oséias capítulo 4, verso 6, meu povo é destruído pela falta de conhecimento. Meu povo peca porque não conhece. Jesus pega essa mesma ideia do profeta e fala para os fariseus, errais porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus reforça esse ensinamento deste problema de estagnação espiritual, deste problema, desta paralisia espiritual, que o povo de Deus, nós, enquanto povo de Deus, precisamos estar atentos, irmãos, precisamos estar vigilantes, para que possamos avançar, precisamos prosseguir para a perfeição. Os escritos apostólicos do Novo Testamento, todos são unânimes nesse sentido, de crescimento, de progressão, de amadurecimento. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 14, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia. Quanto à malícia, nós temos que ser inocentes como uma criança. Quanto à malícia deste mundo, quanto às coisas deste mundo, temos que ser puros. Mas quanto ao entendimento, Paulo escrevendo aos Coríntios diz, olha, nós temos que ser maduros, temos que ser adultos. O que é entendimento? A gente vive
uma época em que as pessoas buscam uma fé emotiva. Nós buscamos um Deus que nos emociona. Muitos procuram igrejas que fazem um culto para emocionar. É um culto para a alma, mas o culto a Deus é feito em espírito e em verdade, não é com a alma. Porque o nosso coração, do nosso coração, produzem as nossas emoções. E Jeremias já falou, enganoso é o coração do homem, em todos os seus caminhos. O nosso culto tem que ser, Paulo escreve isso, nosso culto é racional, um culto com entendimento, que conhece o Deus a quem está servindo, que conhece o Deus a quem está adorando, que não é apenas uma emoção por conta de uma nota musical que toca na alma. Irmão, o pastor Rômulo falava isso, bota o chiclete com banana para tocar e você vai sair emocionado. Bota o Bruno Mars, para ficar mais atual, né? Os mais jovens vão se lembrar, bota o Bruno Mars para tocar aí, meu irmão, você vai ficar, o teu coração vai vibrar. Por isso que o nosso culto tem que ser com conhecimento. Quanto ao teu entendimento, não podemos ser meninos, temos que ser adultos, maduros, conhecendo o Senhor, quem Ele é. Nas sinagogas judaicas, muitas delas têm na entrada assim, escrito nos umbrais, na entrada da porta, lembre-se diante de quem você está, quando entra na sinagoga, para que o povo entenda e se lembre, olha, eu estou aqui me apresentando diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus eterno, imortal, invisível, mas real, que habita no alto e sublime trono, mas habita com contrito de coração. Então, irmãos, a maturidade pressupõe deixar as coisas de menino, porque antes eu era menino, mas deixei as coisas de menino, como Paulo escreve. Olha que Paulo continua escrevendo aos Efésios, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Paulo escrevendo aos Filipenses, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Tiago 1,4, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. A palavra dos apóstolos nos impulsiona para amadurecer. Se nós, pegando a analogia da palavra do Senhor, o simbolismo da árvore, Jesus fala lá em João, pelo Evangelho de João, que a árvore que não dá fruto, corta. O ramo que não dá fruto, corta. Quando é que o fruto nasce em uma árvore? Quando eu planto ali uma mangueira, ela leva ali, quanto tempo leva uma mangueira para dar fruto? Quem é mais experiente aí, uns 3 anos, ela cresce e já começa a dar fruto, uns 3 anos? 3 a 5 anos, vamos botar assim, 5 anos ela está se desenvolvendo, está crescendo, ela está amadurecendo, chegou aos 5 anos, ela tem que dar manga, ela tem que dar algum fruto. Se não dá fruto, está errado, essa mangueira não está crescendo. Jesus teve essa experiência com uma figueira, ele passou, olhou para aquela figueira, já era para ela estar dando fruto e não está dando fruto, ele amaldiçoou a figueira, secou e cortou. Esta mesma simbologia o escritor aos Hebreus faz aqui no capítulo 6, olha, Deus está derramando bênção, olha, capítulo 6, versos 7 ao 8, o escritor aos Hebreus vai trazer essa mesma imagem. Deus está derramando bênção sobre a igreja, olha só o verso 7, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se aquela mesma terra, que está recebendo chuva, produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. O que o escritor está trazendo uma imagem aqui, agrícola também, dizendo, ó, a chuva está caindo sobre a terra, está caindo sobre toda a terra. Inclusive o salmista diz que o Senhor derrama a chuva sobre justos e sobre injustos. O sol se levanta para justos e para injustos.
A chuva cai, a natureza está à disposição dos ímpios e dos santos. Então aqui o que ele está dizendo? A chuva está derramando sobre o coração. A terra aqui é o símbolo do coração, aquela parábola que Jesus conta, que o Evangelho, a palavra de Deus, ela é lançada em 4 tipos de terreno: uma terra pedregosa, uma terra cai sobre uma terra espinhosa, cai à beira do caminho e cai na terra boa. A mesma semente cai tem 4 tipos de crentes. E aí Jesus dá a explicação da parábola. É isso aqui, em outras palavras, é isso que o escritor está dizendo aqui. Deus está derramando a chuva em todos os corações dos crentes. A mesma chuva, a mesma bênção, as mesmas palavras, tudo que ele tem, mas a palavra de Deus vai produzir efeito de um jeito num crente, vai produzir efeito de um outro jeito no pastor Esmeraldo, vai produzir um efeito de outro jeito na missionária, vai produzir um efeito diferente no coração do pastor Saraiva, porque depende do teu coração, como é que você recebe a palavra. O crente que tem um bom coração, não porque é bom por si mesmo, mas é um crente que cultiva. E aqui, terra boa, que Jesus fala na parábola, comparando a terra boa, é o coração do ser humano. Não é porque nós somos bons, não é porque eu sou melhor do que não. Uma terra boa é porque o agricultor está arando, o agricultor está tirando os carrapichos, está tirando ali a jurubeba, está limpando dos abrolhos. Por isso que se tornou terra boa, irmão. Sabe o que isso significa? O nosso coração muitas vezes não está sendo cultivado. Nós não estamos arrancando os abrolhos que ficam no nosso coração. Nós não estamos arrancando as raízes de amargura que muitas vezes vêm. Nós não estamos arrancando de nós as mágoas para oferecer o perdão. Vai criando espinhos, vai criando abrolhos. E com isso não crescemos. Não amadurecemos. Então, coração bom, uma terra boa, não é boa porque eu sou melhor do que a missionária, não. Uma terra, um coração vai ser melhor do que o outro, desde que eu decida cultivar o meu coração. Do coração bom, muito obrigado, do coração bom tirará bons tesouros. Mas não é porque o teu coração é bom, não. Não é porque o meu coração é bom. É porque eu estou arando o meu coração. Eu estou pegando o meu coração. Jesus, eu não valho nada. Jesus, eu não presto. Jesus, eu quero fazer o bem, mas não consigo, Jesus. Mas me ajuda a arar o meu coração, a limpar o meu coração, a tirar o meu coração. Agora, se formos indolentes e não quisermos nem tirar os espinhos, o escritor está dizendo aqui, o seu fim é ser queimado. Por isso ele diz no verso 1, vamos prosseguir rumo à perfeição. Vamos prosseguir rumo à maturidade. E ele fala no verso 9, olha, Hebreus 6, verso 9, ele diz, irmãos, eu espero de vocês coisa melhor. Verso 9, veja aí na sua Bíblia como é que está. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Ele está dizendo aqui, mais de vós. Eu trouxe uma outra tradução, inclusive está mais adequada, diferente da minha aqui. Diz assim, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. O que ele está dizendo aqui? Eu estou falando duro com vocês. Eu estou chamando a atenção de vocês. É isso que significa, ainda que assim falamos. Eu estou falando, chamando a atenção, puxando a orelha de vocês. Mas eu espero de vocês coisas melhores. Eu espero de vocês que as obras daqueles que estão salvos acompanhem as vossas atitudes. É o que ele diz. Coisas que acompanham a salvação precisam ser produzidas por vocês. Amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, paz. Isso são os frutos daqueles que são experimentados na palavra da justiça e daqueles que estão prosseguindo rumo à maturidade, rumo à perfeição. Irmãos, precisamos nos exercitar, precisamos progredir. Ele traz o exemplo da promessa. Nós temos uma promessa. Deus nos deu uma promessa, por isso que ele traz do versículo 13,
ao versículo 20, ele traz o exemplo de Abraão como alguém que se exercitou e amadureceu. Irmãos, Abraão conheceu a Deus em Ur dos Caldeus, quando Deus chama ele e diz: sai da tua terra e da tua parentela. Olha a chamada de Deus para Abraão, é uma chamada para uma caminhada. Sai. Quando Deus nos tira do mundo, ele diz: sai do Egito, deixa esse caminho, e eu vou te levar para a terra que eu tenho preparado para você, Abraão, Isaac, Jacó, Lázaro, Everton. Eu tenho uma terra, sai daí. Se Abraão ouve e saísse só da porta da tenda para fora e lá ficasse: eu vou receber todas as estrelas, eu vou receber, eu vou ser numeroso como as estrelas, eu vou ser numeroso como as areias do mar, e ficasse só contemplando a promessa. Se ele não saísse da sua tenda, o que aconteceria? Alguma coisa? Deus deu uma promessa de notoriedade para Abraão: tu será grande, Abraão, vai ser grande. Deus deu uma promessa de terra para Abraão: tu vais te mandar para uma terra que vai ser a terra da tua descendência. Deus deu uma promessa de que ele seria abençoador de muitas nações, seria uma descendência numerosa. Mas se ele não sai da tenda, se ele fica parado, nada aconteceria. É nesse sentido que ele traz o exemplo de Abraão, quando ele fala aqui, por isso, versículo 17, aliás, versículo 17 não, versículo 19, aliás não, perdão irmãos, versículo 16, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio. Ele está comparando a corrida de Abraão, de sair de Ur dos Caldeus, até a terra que ele estava sendo apresentado por Deus, a nós. Olha, da mesma maneira que Deus deu uma promessa para Abraão, para sair de lá, até uma terra prometida, nós já saímos também, já corremos para o refúgio que é Cristo Jesus. Nós temos que também, assim como Abraão alcançou a vitória, alcançou a sua promessa, recebeu a sua promessa, mas porque ele caminhou, mas porque ele amadureceu, mas porque ele prosseguiu, ele entrou pelo caminho, ele entrou pela jornada, ele peregrinou, ele não ficou parado, por isso ele alcançou promessa, por isso ele é chamado nas Escrituras como o pai da nossa fé, porque até chegar em Moriá, quando Deus confirma a promessa, quando ele está para sacrificar a Isaac ali no monte, de Ur dos Caldeus até Moriá, meu irmão, quando ele matou o seu coração ali, matou o seu filho, sacrificou o seu filho no seu coração, foi uma jornada longa. Ele precisou enfrentar lá com seus 318 para ir lutar lá contra aqueles 5 reis. Ele precisou sentir no coração o dor da separação do seu irmão, do seu sobrinho Ló, quando estavam brigando. Ele precisou experimentar o que é interceder pelos ímpios, quando no episódio de Sodoma e Gomorra, quando o anjo veio. Veja a progressão da jornada de Abraão, desde Ur dos Caldeus, até chegar no Monte Moriá, até estar disposto a sacrificar o seu próprio filho. O que ele precisou vencer, irmãos? Sim, teve a fome no Egito, teve que falar sobre fazer aquele engendramento lá com Sara, despediu Agar, teve que ver um filho indo embora, Ismael indo embora, teve que sofrer essas dores para ter a capacidade de sacrificar seu filho em Moriá. A palavra de Deus diz assim: se formos fiéis no pouco, no muito Ele nos coloca. A gente quer inverter, a gente quer o muito, mas Deus nos pede o pouco, e nós não somos fiéis no pouco. Sabe por quê? É o bebezão de chupeta, que não progride, que não avança. Irmão, vamos avançar nesta noite. O Evangelho, meus irmãos, anuncia uma transformação de vida. O Evangelho anuncia que o Senhor produzirá
a partir de Jesus, uma nova humanidade. Aquilo que Adão não conseguiu fazer, em Cristo Jesus, a promessa do Evangelho, a palavra, a garantia do Evangelho é de que em Cristo Jesus, e que Adão não conseguiu, Cristo Jesus, o último Adão, nos concederá. Que mau testemunho nós não estaremos dando se nós não chegarmos à estatura, olha o que Paulo diz, estatura de Cristo. Nós temos que progredir. Hoje somos crianças, mas temos que progredir e crescer até chegar à estatura de Cristo. Ele é o alvo. Se o mundo olhar para nós, 30 anos de evangelho, fazendo as mesmas coisas, praticando as mesmas coisas, continua enganando no trabalho, continua fazendo trambique por aí, continua mentindo, continua... Que testemunho do evangelho estamos dando? Que evangelho que transforma é esse, irmãos, que nós estamos vivendo? Que não produz efeito nem em nós mesmos, mas o evangelho é poder de Deus para nos transformar. O que precisamos fazer é arar, limpar a terra do nosso coração, para que possamos avançar. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, nesta noite, que o Senhor nos ajude a avançarmos na fé e na caminhada com Deus. E o Senhor, irmãos, quero parafrasear os escritores aos Hebreus, o Senhor espera de nós coisas melhores. Diz para o teu irmão, o Senhor espera de ti, irmão, coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Nessa noite, chegue no seu quarto, chegue na sua casa, como a palavra de Deus, Jesus nos ensinou, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala ao teu Deus que está em secreto. Nessa noite, faça uma reflexão, Senhor, como é que tu me vês? Não é como você se vê, não. Pergunte ao Senhor, Senhor, como é que tu me enxergas? Como é que tu me olhas? Quando tu me contemplas, Senhor, o que tu vês? O que eu tenho sido para ti? Um bebê, um marmanjo infantilizado, ou eu estou crescendo em maturidade, Senhor? Se você pedir para crescer, Senhor, eu quero crescer no conhecimento de Ti, a consequência, Ele vai te mandar a prova, Ele vai te mandar a luta, para exercitar os músculos da tua fé. Mas se você quiser permanecer tranquilo aí, não peça muita coisa de Deus não, eu quero só ser salvo, mas se você quiser conhecer o Senhor em um nível mais profundo de intimidade, de comunhão com Ele, conhecer Deus, porque a intimidade do Senhor, diz o salmista, a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. Deus quer se revelar a nós. Então nessa noite, faça uma reflexão. Senhor, como é que tu me vês? Como é que tu estás me enxergando? Eu estou aqui, Senhor, cheio de ferida, cheio de dificuldades, estou aqui cheio de problemas, mas eu quero crescer, Senhor. Me ajuda a arar o coração, ajuda-me a limpar os abrolhos e os espinhos do meu coração, para que eu possa prosseguir em direção à profundidade, ao conhecimento. Vamos ficar de pé, irmãos, para nós orarmos. Queria orar para aplicar essa palavra. Quando eu estava preparando esse estudo, Deus falou tão profundo ao meu coração nesse sentido, sabe? A gente está às vezes tão envolvido no dia a dia das coisas, das atividades da igreja. As atividades nos envolvem, as coisas do dia a dia nos consomem, mas Deus não quer que a gente fique envolvido com atividades. Nós não podemos ser eternas Marias, eternas Martas. Tem momentos que precisaremos ser como a Marta, mas a melhor parte é fazer como Maria, é assentar-se ao pé do Senhor e ali aprender dele. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. Precisamos aprender do Senhor. Senhor Jesus, nesta noite, Pai, olha para o teu povo, olha para nós, para a tua igreja, Senhor. Senhor, que tu possas nos revelar e nos mostrar
Como é que Tu nos vês, ó Deus? Quando Tu olhas para nós, como Tu nos enxergas, Senhor? Nós não queremos, Pai, estar diante de Ti, Senhor, com máscaras, com ilusões e fantasias, porque não existe como se esconder, não há como se ocultar diante de Ti, Senhor, não há como esconder nada de Ti, todas as coisas estão patentes aos Teus olhos. Senhor, nesta noite, nos ajuda, Pai, ara a terra do nosso coração, limpa, Senhor, nos ajuda a sermos agricultores fiéis do nosso próprio coração, para limpar os espinhos, para limpar as raízes de amargura, para tirar, Senhor, as invejas, para tirar, Senhor, as iras, para tirar, Senhor, as soberbas, para tirar o orgulho. Tira tudo isso do nosso coração, porque isso é sinal de imaturidade, ó Deus. Nós não queremos permanecer eternas crianças, mas nós queremos crescer na intimidade do Senhor, queremos amadurecer, crescermos, Senhor, até alcançarmos a estatura de varões perfeitos, conforme a imagem de Cristo. Ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a entrarmos na jornada de crescimento, Senhor, a prosseguirmos em direção Senhor, à maturidade, em direção à perfeição que há em Ti. Senhor, abençoa a Tua igreja, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.